Sim, exatamente, né? Até fiz alguns vídeos sobre esse assunto, né? Onde, no primeiro momento, as chances são que realmente vai cair o preço de algumas coisas dentro do Brasil. O preço da carne, o preço da laranja. Só para te entender, tem um suco que eu tomava aqui, minhas filhas tomam muito suco natural de laranja, era R$ 7,99. Hoje ele tá R$ 18,39. O mesmo litro de suco feito aqui na cidade vizinha, aqui de casa, né? Então, tipo assim, no primeiro momento, realmente, eu vejo facilmente que vai ter uma certa redução no preço da carne, no preço do suco de laranja. Em algumas outras coisinhas ali vai ter uma redução de preço, né? O grande problema é Até quando, né? o cara que vendia em dólares, né? O cara que vendia em dólares, será que vai valer a pena ele cuidar daquela laranja, cuidar daquele produto para vender agora em reais aqui dentro? Porque tem muitos produtos que o pessoal não entende que o agro só produz para exportar. O produto não é vendido nada aqui dentro. Né? Tem um amigo meu que ele é gerente, ele é um cabeça aí de uma fazenda que eles têm dezenas de milhares de cabeças de gado. E eles, 100% do gado que eles produzem é exportado, Emirados Árabes e China, entendeu? Então eles falaram, olha, nesse momento para nós essa taxa não, essa tarifa não afetou em nada, né? Mas se nós exportássemos para os Estados Unidos, certamente isso talvez inviabilizaria o nosso negócio, né? Como deve Então ter vários produtores que só vendem para os Estados Unidos. eu vejo que vai baixar agora, nesse primeiro momento, porque vai ter aquele produto que está sobrando agora no mercado, que não tem para onde. Que Porque o já está pessoal fala assim, pronto, né? Que já está é só pronto, o vender. estoque está pronto. O pessoal fala assim, mas é só vender para outro país. Irmão, eu trabalhei 5 anos e meio com importação e exportação. Cara, para te exportar uma máquina, nós pegávamos, por exemplo, um maquinário no Rio Grande do Sul para mandar para a Argentina. Cara, tinha que ter certificado de origem, tinha que ter. A documentação que tinha que ter, ela começava a ser feita semanas e semanas, meses antes de uma máquina. Então não é como se a gente pudesse pegar agora 1 milhão de toneladas de carne e enviar para outro país, assim, não é uma coisa rápida. Tu tem noção quantos certificados, quanta burocracia que tem para esse negócio sair, em vez de ir para os Estados Unidos, ir para Emirados Árabes, ir para o Egito, ir para qualquer outro lugar do mundo. Pois é. Não é, é só vender para outro. Não, Não tem para quem vender, né? Não vai não, vender assim tão rápido, né? não tem. É completamente diferente o produto. Os selos, né? Os certificados, as vacinas, para um país pede de um jeito para outro de outro. A gente vê aqui a Principalmente indústria. carne, né? A gente vê a Isso. indústria de automóveis aqui no Brasil. Os carros que vêm para cá, eles são completamente modificados de acordo com as leis do Brasil. Agora, você pega Exato. esses carros que já estão todos produzidos agora no estoque, aí você vai tentar levar para vender em outro lugar, e aí? Não, calma aí, cara. Você tá tudo errado. Esse carro aqui não serve pro nosso mercado. Né? A mesma coisa são Exatamente. com esses outros produtos, como você levantou, tá certo? Uma coisa que eu gostei bastante na tua intro, onde você comentou sobre esse protecionismo que a gente tem no Brasil, né, cara? E o Trump quer fazer o protecionismo dele, a Europa está fazendo o protecionismo deles lá, né? Só que nós estamos protegendo, né, um país inteiro que o principal produto que a gente faz é commodity, né? É a matéria-prima base de algo, né? O pessoal não consegue entender que quanto mais tempo nós demorarmos para a gente negociar com o Trump, os outros países, até mesmo do BRICS, já estão negociando com ele. Os últimos que chegarem da fila não vão ter aquele peso, não vão ter aquela necessidade de negociar com o Trump, com os Estados Unidos, que é o maior mercado consumista do mundo. Então, tipo assim, poxa, vou chegar por último na fila e vou exigir sentar na janela? Você não vai sentar na janela, não, cara. Eles já vão ter comprado carne de outros países, já vão ter comprado ovos de outros países. A JBS está muito bem posicionada dentro dos Estados Unidos, pegou dinheiro a juros baixíssimos aqui no Brasil, comprou a Pilgrims Farm lá. Hoje, para o pessoal que não sabe, a JBS processa mais de 50% de toda a carne dos Estados Unidos, de frango ali e tal. E estão dominando o mercado de gado também. Você está entendendo? Então, tipo assim, cara, as negociações precisam ser feitas, mas isso vai deixar para o pessoal que não entende matemática básica negociar algo que precisa ter matemática avançada. É muito difícil a gente ter uma esperança que vai sair algo bom desse governo atual numa possível negociação com os Estados Unidos, né? Não vai sair algo bom porque a conversa que eles estão tendo agora, já tô falando que não vai sair, né? A gente tem acertado algumas
projeções aqui ao longo desses últimos aí, 2, 3 anos. Mas eu acredito que esse acordo ele não avança. Por quê? Porque quem está tocando esse acordo agora, né, tiraram o Lula da jogada. Né? Opa, pera aqui. O Lula não pode negociar. Então, é um estadista que não tem como negociar com o Donald Trump, com os Estados Unidos. Então, tiraram o Lula da jogada. Colocaram o Geraldo Alckmin para convencer os empresários americanos, para conversar com os empresários americanos, amando também dos empresários brasileiros, obviamente, das empresas, porque nesse país, quem carrega esse país nas costas são as empresas, não é o Estado. O Estado só atrapalha, para quem não sabe, entendeu? Quem não entendeu ainda, o Estado só atrapalha. O Estado, principalmente o Estado brasileiro, o Estado da esquerda, esse atual Estado que só aumenta, só cresce. Então o Estado ele só atrapalha. Pegaram o Geraldo Alckmin para conversar com as empresas, para que as empresas fossem até os Estados Unidos e pressionasse o Trump, porque iria prejudicar a economia americana, como se o Trump não soubesse dos efeitos colaterais. O Trump já está umas 2, 3 casas na frente, cara. Ele já sabe há 2, 3 jogadas. O Brasil que não entendeu a jogada. Levantou uma bandeira, tomou uma pancada e não sabe o que vai fazer. A gente não sabe o que vai fazer. E aí se o Alckmin, desculpa te interromper, mas se o Alckmin tá negociando, né? Tá negociando bem mal, né? Porque essa semana saiu acho que 6 ou 7 bilhões de dólares da Bolsa de Valores brasileira. Aí o pessoal não entende que mais de 50% de toda a Bolsa brasileira é dinheiro de fora. Se o Trump falar assim, galera, eu vou fazer uma sanção mais violenta contra o Brasil, o pessoal tira todo o dinheiro da Bolsa de Valores, quebra a Bolsa de Valores, automaticamente quebra a VEG, quebra todas as empresas da Bolsa brasileira, elas quebram instantaneamente. Por quê? Porque elas têm dívida alavancada no valor das ações dela. Se o valor das ações cair 70%, 80% ou 50% que seja, quebra. Quantas centenas de milhares de pessoas, de empregos a gente está falando aqui? E o nosso governo tá o quê? Tá brincando com isso tudo. Parece que preso é uma brincadeira. Hoje o Lula tá falando assim, que eu sou bom de truco, que se o Trump vier trucando, eu vou meter um... Eu não entendo não jogo esse jogo, né? Eu jogo outros jogos de computador, esse jogo eu não entendo. Mas, tipo assim, aí tu vê, cara, o semblante das pessoas que estão atrás, tu vê que 90% da galera tá séria, tá assim, fechada. E a Janja tá lá dando risada, batendo palma. Tem uns 2, 3 batendo palma, e o resto com o semblante fechado, porque eles estão vendo que, tipo assim, quando o Estado não tiver de onde tirar dinheiro para pagar os 40, 50, 60 mil por mês que eles custam ali, que sai da classe produtiva e é entregue para a classe improdutiva, quando terminar esse dinheiro e não tiver mais jatinho da FAB para eles voar, o que vai acontecer? Alguns deles estão ligados nisso. Porque professor universitário hoje no Brasil ganha bem. Na Venezuela, professor universitário faz o quê? Pede doação de cesta básica. Uma hora essa grana acaba. Pois é. E aí alguém vai ter que pagar isso aí, somos nós. Pode ficar tranquilo. E aí o Geraldo Alckmin com os empresários e com as empresas americanas não vão conseguir resolver esse problema. Por quê? Porque esse é um tipo de discurso que o próprio Donald Trump também está levando lá nos Estados Unidos para o lado da ideologia, por isso que na carta ele fala sobre o Bolsonaro, ele precisa também falar com a sua militância, mas depois ele coloca ali as regras, e as regras são claras. As regras são muito claras. Vocês precisam baixar os impostos, diminuir as tarifas. E você acha que o Lula vai querer expor as suas tarifas e vai querer diminuir as tarifas? Cara, é muito difícil. Muito difícil. É só a gente parar para pensar o seguinte, né? Teoricamente, né, a esquerda ficou toda unida para fazer a taxinha da Shein, da Shopee, do AliExpress, lá, a taxa das blusinhas. Todo mundo, não, mas é por causa da soberania, é por causa da indústria nacional. Tinha toda uma narrativa montada. Nessa época, lá atrás, quando já se falava de taxa de blusinhas e taxa de AliExpress, eu era dono de loja ainda, de informática dentro do Brasil. E eu fiz vários vídeos falando, cara, eu sou contra isso. Nós temos que melhorar o mercado interno, nós temos que reduzir os nossos impostos aqui para as nossas empresas se tornarem mais competitivas e nós lutarmos contra a China. Não, vamos ferrar com todo mundo. Então, tipo assim, o pessoal ficou feliz quando teve os 92% de taxa, porque teoricamente ia ajudar a indústria nacional ou algo do tipo, e agora onde com muitas aspas, a gente está taxando apenas o povo,
né, americano e não o povo brasileiro, aí eles são a favor. Sabe, eles são a favor de taxar o brasileiro, mas não taxar o americano. Sabe, é uma falta de, sabe, empatia. Não sei se é empatia ou qual palavra É seria. hipocrisia É mesmo. uma hipocrisia desgraçada, sabe, cara? E, novamente, eu sou libertário. Eu não quero que tenha taxa de 92% na Shein, na Shopee, na AliExpress, e nem que tenha a taxa do Trump. Né? Eu acho que, sabe, os países têm que fazer as negociações livres e abertas, né? Mas realmente a hipocrisia da esquerda aí fica latente em casos como esse. E aí eles jogam a culpa pro Bolsonaro, eles jogam a culpa pro Nicolas Ferreira, eles jogam a culpa para todo mundo, menos para eles, né, que estão lá podendo decidir o futuro do nosso país, né? Pois é, e essa hipocrisia é exatamente por conta do posicionamento ideológico deles. E o Lula está se aproveitando disso para tentar angariar aí algum tipo de capital político. Por quê? Porque já estão saindo algumas pesquisas, né, sobre o que está acontecendo, né? Por exemplo, perguntando sobre essa guerra tarifária. E a população brasileira está começando a migrar para o lado do Lula. Por quê? Porque eles estão tomando pancada da grande mídia, porque, como eu falei, eu abri a live falando, olha, a grande mídia. Estados Unidos ataca o Brasil. Isso vai fomentar o sentimento nas pessoas de que, cara, por que os caras estão atacando aqui o nosso país? Só que não está sendo explicado. É de lá para cá. Estados Unidos atacam a soberania do Brasil. Estados Unidos estão em busca das terras raras brasileiras. Estados Unidos, né, tem pouco a perder. Não, o Brasil tem pouco a perder, só tem a ganhar com essa barreira tarifária aí do Donald Trump. Com isso, a galera fala, pô, peraí, por que os caras estão atacando a gente aqui? Mas não entende o que está por trás. Por isso que eu faço questão de praticamente todo o conteúdo que a gente fala sobre as tarifas do Trump, a gente meio que trazer algumas outras questões para a mesa, para que qualquer pessoa que na hora que eu começar a falar sobre o que realmente importa, ela já tenha um mínimo de base da forma mais rápida possível. Então, o discurso agora, André, foi para o lado da ideologia. Porque o Lula entendeu que é muito melhor polarizar essa discussão do que ele assumir a responsabilidade do momento complicadíssimo que a gente vai ter pela frente. As pessoas estão achando que o que vai acontecer daqui a pouco, o Donald Trump vai recuar, e parece uma coisa muito engraçada, parece até novela, parece filme, séries. As pessoas estão acompanhando uma série, sem entender que nessa série não é uma série que passa só na Netflix, é uma série que mexe na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente não precisa nem falar que de um ano para o outro o nosso poder de compra despencou assim drasticamente. Que a nossa economia foi por um buraco, meu amigo, que a gente vai demorar aqui, de repente, gerações para resolver o problema que está acontecendo agora, de 2, 3 anos para cá. Entendeu? E aí o discurso do Lula está sendo pro lado ideológico porque ele está vendo, opa, peraí, as pessoas estão achando isso legal, cara? Que interessante. Então eu vou seguir por isso daqui. Colocando em questão toda a economia do nosso país. E daqui a pouco eles vão sair fora, mas alguém vai ter que pagar a conta, são aí as próximas gerações. Bota isso para debaixo do tapete, depois a gente resolve isso.